há uma sociedade que impedia ou que proibia o divórcio, estamos enganados. O divórcio era praticado. Eles utilizavam o texto de Deuteronômio 24, em que na nossa versão diz: o homem que encontrar na sua mulher, utilizará a versão revista e corrigida, coisa feia, que pode ser também interpretado como imoralidade, um ato imoral. Mas nós teremos registros dentro do Talmud judeu, dentro de livros judaicos, há registros históricos que até alguns dicionários bíblicos fazem referência, em que houve divórcios pautados porque a esposa queimou os biscoitos no café da manhã. Porque eles elaboravam um documento chamado get, né? Tem 12 em hebraico. Então, em 12 linhas, o marido tinha que descrever a razão da carta de repúdio. E isso era mandado como uma espécie de embrião da nossa vara de família. Havia uma corte judia que apreciava essas questões. Mas um detalhe, um outro problema para quem utiliza a literalidade do texto de Mateus 5. O divórcio era somente do homem. A mulher não poderia. Não tinha nenhuma liga. Não tinha possibilidade. Até porque fazendo um desdobramento de raciocínio, o texto de Êxodo 20, alguém diz, o mandamento, não cobiçarás a mulher do próximo. Mas há um detalhe, não cobiçarás a mulher. Não cobiçarás a mulher, o servo, a serva, a casa, nada que haja no próximo. A mulher era vista numa visão como uma propriedade, como uma propriedade do homem. Como os outros artigos. Exatamente. Então, não era só a mulher, era nada que pertencesse ao próximo. E se a mulher era concebida culturalmente como uma propriedade não pode chegar para o dono e falar, eu não quero mais ser sua. Não é? É sempre o dono que tinha o poder de disponibilidade. E o que ocorre, então? Nos dias de Jesus, Jesus vai moralizar, ele vai conter isso. Ele vai, então, demonstrar que o divórcio precisa de causa grave. Não poderia ser praticado de maneira abundante como era. E vai, então, invocar o princípio, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Mas quando nós analisamos esse texto fora do seu contexto, aí gera-se, então, o quê? Todo tipo de distorção, todo tipo de, posso até dizer, farisaísmo em torno do texto, porque um dos aspectos do farisaísmo era o legalismo, e chegamos a uma controvérsia semelhante, em termos de comportamento, com o que ocorria com o sábado. Um dado momento, Jesus chegou e falou, quem que foi criado por causa de quem? É o sábado por causa do homem, ou é o homem que tem que servir ao sábado? Quando nós pensamos nessa questão de divórcio, penso da mesma forma. Quando analisamos, é evidente, o capítulo 1 do nosso livro é demonstrar que o divórcio é um pesadelo. Sempre um pesadelo. É um acidente, ninguém em sã consciência se casa querendo divorciar. Com certeza. Não é? Aquilo que é feito na igreja, até que a morte se separe, expressa, no momento, a sinceridade do coração dos noivos. Todos que se casam querem permanecer. Mas ocorre um problema, um acidente, algo não previsto no transcurso da vida. Mas quando essas pessoas, portanto, procuram a igreja, eu não posso valorizar mais o ritual, o cerimonial, ou, utilizando uma analogia, o sábado, do que o bem-estar do homem. E quando, então, somos procurados, ou quando a comunidade cristã é procurada por esta multidão de 160 mil pessoas, precisa receber essas pessoas como vítima de um problema, de um acidente de percurso. Como alguém que não previa que aquilo viesse a acontecer. E recebendo esta pessoa como vítima, estender a mão. E como veio. A pessoa veio, ela vai passar por uma nova vida, vai nascer de novo. Né? Então, se ela teve uma escolha errada, se ela, até a união dela não tinha um princípio de Deus, né? Porque às vezes a pessoa fala hipoteticamente de Deus, mas não tem uma vida verdadeira no altar. Né? De repente, chega na igreja, ainda é negligenciada, é discriminada, aí a coisa fica bem pior ainda. Né? Fica difícil. Tudo bem, você vai ser membro da igreja, mas você não vai casar de novo, você não vai poder ter um outro relacionamento, casou, desfez, já que chegou nesse ponto. E muitas vezes a gente vê esse lado e até cria um medo para as pessoas que têm um problema de ordem conjugal, um divórcio, alguma coisa, e até vir para a igreja. Uma coisa que eu pude visualizar interessante
é que algumas igrejas que adotam esse princípio de que, uma vez separado, você só pode retornar à vida matrimonial com o cônjuge, né, da onde veio a separação, nós observaremos que algumas, vamos imaginar um caso de uma parte não cristã, uma parte cristã, essa parte não cristã sai e passa a morar com uma outra pessoa. Então, é comum que algumas dessas igrejas de linha mais conservadora diga que, no caso, a irmã precisa aguardar para que ele termine aquele relacionamento e possa voltar para ela. Mas o que é curioso é que quando lemos em Deuteronômio, o que não podia era isso. Isso é verdade. Isso não podia. É. Se um homem se separou da mulher, contraiu um novo matrimônio, tudo legalizado dentro da lei, deu uma carta de repúdio, uma carta de divórcio a ela, se casou com uma terceira, dá uma carta de repúdio para essa terceira, a lei proibia que retornasse ao casamento com a primeira. Isso não era autorizado. E isso está expresso. Então nós vemos que muito da interpretação literal fora desse contexto gera certas posições contraditórias quando aplicadas ao contexto social da sociedade moderna, mas gera também controvérsias quando comparada ao próprio contexto bíblico do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. E o que nós queremos apresentar no livro? Nunca, absolutamente, apoiar o divórcio, como se fosse algo bom, como se fosse algo agradável. Nós colocamos aqui uma frase de um escritor acerca de divórcio, que ele diz que divórcio pacífico é um mito. Isso é uma lenda, não existe divórcio pacífico. Todo divórcio é traumático, todo divórcio deixa cicatrizes. E, evidentemente, defender o divórcio seria algo insano. Mas o que nós precisamos, talvez, rever a nossa posição é visualizar os textos do Novo Testamento